da série Plano Viajante entrando no ar. Essa que é uma série de vídeos para te mostrar que é possível você realizar todos os teus sonhos de viagem e te colocar em movimento, então, em direção a isso. Eu sou a Bruna Camargo, eu criei Fórmula de Viagem para compartilhar, para mostrar para as pessoas que é possível sim realizar os nossos sonhos de viagem, todos eles, e como fazer isso, então, através do planejamento de viagens. Sem ele, a nossa vida viajante fica muito mais difícil e eu quero que ela seja mais fácil, por isso que eu apresento tudo sobre esse mundo aqui. Esse é o 28º vídeo da série e hoje a gente vai conversar sobre habilidades e características que te levam mais próximo de você realizar, então, todos esses sonhos de viagem. E a essa altura aqui do Plano Viajante, eu imagino que você já esteja bem convencido ou quase convencido que isso é realmente possível, né? Realizar todos os teus sonhos de viagem. Mas eu achei importante trazer esse tema hoje e adicionar algumas informações a mais aqui na nossa conversa, porque eu vi na prática que algumas habilidades, algumas características realmente fazem diferença para a gente se tornar um super viajante, né? Que são pessoas que viajam com mais frequência, que realizam os seus sonhos de viagem, que fazem viagens mais econômicas, mais à sua cara. Então, são características que eu vi em outras pessoas, que eu observei em outras pessoas e que eu observei em mim também e que eu entendi que fazem sim diferença para essa jornada, para você então realizar todos os teus sonhos de viagem. Em alguns casos, eu vou acabar repetindo alguns hábitos e características que eu mencionei aqui ao longo da série de vídeos, mas isso não vai ser um problema, porque vai te ajudar a fixar ainda mais. E eu vou apresentar eles agora dando evidência de que é uma característica ou de que é um hábito, porque durante a série eu posso ter só mencionado ou trazido eles com outra cara, em outro contexto, em outro conteúdo, tá bem? Então vamos agora ver os 7 hábitos e ou características, então, que vão nos levar mais próximo da gente realizar os nossos sonhos de viagem. O primeiro ponto, então, que a gente tem aqui é a organização. Aqui durante a série você aprendeu que ela é super importante para a gente realizar os nossos sonhos de viagem, porque com ela a gente ganha, primeiro, tempo e a gente também ganha clareza, né? A organização nos ajuda a trazer ordem para as coisas e quando a gente coloca as coisas em ordem, numa ordem lógica para a gente tem muito mais clareza. Então, isso definitivamente é uma característica legal de ter ou de desenvolver. Se você não se considera uma pessoa muito organizada ainda, fica tranquilo, porque isso é uma habilidade que a gente realmente pode desenvolver. Não tá tudo certo não nascer organizado, talvez acho que ninguém nasce organizado, algumas pessoas com mais facilidade do que outras, mas tá tudo bem. Então, para isso, eu vou te deixar a indicação aqui de 2 vídeos para que você possa ver, então, e dar uma aprofundada maior nesse tópico aqui de organização. Um deles é o vídeo 21 aqui da série Plano Viajante, que é sobre organização do tempo. Então, se você já viu ele, talvez você já tenha aí as suas anotações sobre, né, os pontos que a gente falou lá. Se não, você pode assistir ele é um vídeo menorzinho. Agora, tem um outro vídeo aqui no canal que é sobre o mesmo tema, sobre organização e administração do tempo, só que ele é um vídeo maior, um vídeo mais completo, com mais detalhes, né? Eu falei bastante sobre esse assunto nesse outro vídeo. Aí ambos eu deixei aqui no card, primeiro o de organização da série aqui, e depois eu deixei marcado esse vídeo que é maior. Aí você pode já deixar eles abertos numa outra aba para você assistir depois, tá? Então essa daqui é a parte da organização. A segunda característica seria o planejamento, ou o segundo hábito, se você considerar que planejar é mais um hábito do que uma característica, tá? Você pode enxergar das duas formas. Bom, planejamento é a vida toda aqui do Fórmula de Viagem, né? Sobre isso que a gente fala, planejamento de viagens, e definitivamente foi o norte aqui de toda a série O Plano Viajante. E aí aqui, planejamento e organização sempre andam juntas. E em alguns momentos, em alguns conteúdos aqui do Fórmula, eu uso eles como sinônimo. Assim, só para facilitar mesmo. Mas, de modo geral, eles são um pouquinho diferentes. Eu considero que planejamento é uma coisa assim maior, mais macro. Como se a gente estivesse olhando mais, assim, mais por cima das coisas, de uma maneira, não necessariamente só de longo prazo, mas é uma coisa mais, assim, um olhar maior. E a organização acaba sendo mais de coisas menores, assim, mais do dia a dia. Então, planejamento, a gente planeja coisas maiores e a organização acaba interferindo, digamos, mais assim no como fazer as coisas do dia a dia. É só uma pequena diferença.
E aí, para te ajudar nessa parte do planejamento, especificamente do planejamento de viagens, a gente tem o vídeo 12 e o vídeo 13, deixa eu confirmar, são esses números, isso mesmo, o 12 e o 13, aqui da série Plano Viajante, onde eu trago primeiro a base das viagens incríveis e econômicas, te explicando sobre a tríade, né, sobre a tríade que envolve isso, né, essa base. E o vídeo 13, ele é especificamente um passo a passo de como planejar uma viagem, né, baseado no método do Fórmula de Viagem. Então, eu te apresento nesses 2 vídeos essa parte de planejamento de viagens. Vou deixar eles aqui mas já deixei eles aqui no card também, aqui em cima. E aí, um terceiro vídeo que é legal você ver aqui é um sobre planejamento financeiro para a gente poder viajar mais, para poder realizar os nossos sonhos de viagem. Então, esse vídeo é um vídeo mais completo que tem aqui no canal, ele não é da série, mas ele definitivamente vai te ajudar se você precisa de ajuda nessa parte de planejamento financeiro. E até mesmo se você não precisa, se você se considera muito bem organizado nessa parte, dá uma olhadinha nesse vídeo também, porque tem várias dicas legais e interessantes sobre ele. Na época que eu fiz ele em live, e aí as pessoas que estavam assistindo, lembro que algumas comentaram que tinham gostado muito das dicas, que por mais que elas já tivessem uma organização, elas iam implementar algumas coisas que eu passei ali. Então dá uma olhadinha nesse vídeo também, para você fechar e ficar bem certinho aqui com essa parte de planejamento. A terceira característica seria a proatividade. E aí aqui no Fórmula, eu puxo muito mais os conteúdos para um lado de planejamento de viagens por conta própria, de uma forma mais independente e autônoma, porque eu considero esse o melhor caminho, então, para a gente realizar viagens que sejam mais incríveis, que sejam mais a nossa cara e mais econômicas. E aí, para mim, eu acredito que para você também, é difícil desassociar, nem sei se é assim que se fala essa palavra, proatividade de independência, de autonomia, elas andam muito juntas, né? Pessoas que são independentes e autônomas, elas consequentemente são proativas, ou elas são independentes porque elas são proativas, sabe? Assim, tipo, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, não sabemos. Tá tudo ali misturado, tá? Então você definitivamente vai usar muito bem essa característica aqui para realizar os teus sonhos de viagem, né? Porque pessoas proativas vão atrás daquilo que precisa ser feito para o que quer que seja na vida delas. Inclusive, vão atrás de coisas que elas não sabem, né? Vão buscar informações para entender o que elas precisam fazer, quais os próximos passos que elas precisam dar. Então, proatividade encaixa muito bem aqui, é uma característica super importante para a gente, então, realizar todos os nossos sonhos de viagem. O quarto ponto seria estar sempre em movimento, ou estar sempre em ação, agindo, né? Ação e movimento. E aí, esse tópico aqui tem tudo a ver com a parte de proatividade, né? Então, a gente precisa entrar em ação, né? Precisa estar em movimento para poder realizar qualquer coisa que a gente queira na nossa vida, para mudar qualquer estado que a gente tenha na nossa vida, né? Se eu quero sair de A para chegar em B, eu preciso estar em movimento. Em alguns casos é figurativamente, em outros é literalmente em movimento. Então, a gente realmente precisa incorporar isso aqui, tá? E aí, aqui, a gente entra com o mindset do movimento. Há um tempo atrás, eu apresentei o mindset do movimento aqui. Digamos que foi uma coisa que eu criei. E aí, o que seria... Primeiro, mindset. Mindset quer dizer pensamento, assim, né? Tipo, a forma como a gente pensa. Então, o mindset do movimento é justamente isso. A gente ter essa clareza de que é em movimento que as coisas acontecem na nossa vida, né? Que a gente só vai conseguir fazer mudanças quando a gente entra em ação, né? Parado no sofá, é que as coisas não vão acontecer, né? Elas não caem do céu, né? Não querendo ser muito clichê, mas é exatamente isso. Então, se você não sabe nada do mindset do movimento, não tá entendendo nada do que eu tô falando, depois dá uma olhada no canal, tem um vídeo, vou deixar aqui em cima no card, onde eu apresentei o mindset do movimento, expliquei o que ele é, né? Como é que a gente faz para ter mais ele na nossa vida. E acaba que eu falo lá também sobre proatividade, sobre essa questão de ação, entre outros vários pontos. Então é um vídeo bem completo, onde eu falo sobre esse assunto, e é uma característica, então é um tipo de forma de pensar muito importante, então, pra gente desenvolver, pra gente ter, pra realizar todos os nossos sonhos de viagem. O quinto ponto é a visualização.
Quando a gente tem o hábito de visualizar as coisas que a gente quer, as coisas que a gente quer realizar, a gente aumenta as chances disso acontecer, porque nós somos seres muito visuais. Então, dar forma e cara para as coisas nos ajuda a nos manter mais focados, né? Nos ajuda a ir atrás do que a gente precisa para transformar aquela visualização numa realidade, né? Então, por isso que isso nos ajuda muito na parte das viagens. É também por isso que quadros de visualização funcionam muito bem, né? Se você quiser procurar no Google sobre quadros de visualização, tem várias pessoas explicando sobre isso, mostrando como fazer. É por essa razão também que quando eu falo sobre lista de desejos de viagem, além de informações gerais que a gente coloca sobre as viagens nessa lista, a gente também começa a trabalhar com elementos visuais. De preferência, colocar fotos na nossa lista também, porque isso vai nos ajudar a conectar aquelas informações que são coisas mais tangíveis sobre o lugar, né? Eu tô dando dados, literalmente, e tô trazendo a parte visual para deixar aquilo mais lúdico, né? Ah, beleza, meu sonho é ir para Paris, mas se eu olho para minha lista de desejo e ela só tem dados sobre Paris, informações sobre Paris, não é a mesma coisa que ela ter ali junto fotos de Paris para me lembrar a cara que o meu sonho tem, né? Então, por isso que é importante. E aí, aqui eu vou te deixar mais uma sugestão de vídeo para você assistir, que é o vídeo sobre a arte de viajar antes mesmo de viajar. Vou deixar aqui no card também para você dar uma olhadinha. Então, esse também foi uma live onde eu apresentei essa arte. Não fui eu que criei a arte de viajar antes mesmo de viajar, mas eu quis dar esse nome para algumas coisas que a gente faz antes de viajar, que nos ajuda, então, a criar essas imagens na nossa cabeça e nos ajuda, então, a manter o foco em relação àquilo que a gente quer realizar, tá? Então, a parte de visualização também é muito importante. O 6º ponto é a clareza. E clareza é uma coisa que eu falo muito aqui no Fórmula de Viagem, eu falei bastante na série e falo em todos os meus conteúdos. A gente precisa saber o que a gente quer, quando a gente quer, quanto que isso custa, a gente precisa de informações. Então, por isso que quando a gente já está construindo a nossa lista de desejos, que inclusive tem vídeo aqui no canal da lista de desejos, vou deixar aqui em cima, a gente coloca dados e informações, como eu mencionei agora há pouco, né? Porque eu preciso começar a ganhar clareza, eu preciso entender o que tem ali dentro, quanto que aquilo custa, quais são as diferenças de temporada, quais são as diferenças entre um destino e outro, porque muitas vezes são essas diferenças que vão me fazer decidir em um lugar primeiro ou ir no outro, ou talvez tirar alguma coisa da minha viagem, porque agora não vai dar. Sabe, assim, é realmente dados, então clareza é fundamental. E outra parte de clareza, mas essa a gente ganha com o tempo, é de começar a entender as nossas preferências de viagem, digamos, o nosso estilo como viajante. Por quê? Porque isso vai nos fazer entender o que é importante ter nas nossas viagens e o que a gente não se importa em não ter, para, por exemplo, conseguir fazer uma viagem mais em conta e com isso poder viajar antes do que a gente imaginava, ou poder realizar mais viagens com o mesmo valor que a gente realizaria uma única viagem, talvez fazer 2 ou mais viagens menores. Então a gente começa a entender com o tempo, conforme a gente vai viajando, quais são as nossas preferências, e isso também nos ajuda a ter cada vez mais clareza. Por isso que a gente precisa se colocar em movimento, porque a gente também vai ganhando essa clareza conforme a gente vai fazendo as coisas, vai pesquisando, vai viajando e vai entendendo. O nosso 7º e último ponto de hoje é ser confiante, né? Se sentir confiante. E eu vou te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que tem o hábito de viajar, que realiza vários sonhos de viagem, que não seja confiante? É bem provável que a tua resposta tenha sido não. Por quê? Porque a 99,9% das pessoas que viajam com frequência, elas são pessoas muito confiantes. Não que elas tenham sido confiantes sempre, desde o início da sua jornada como viajante, ou na vida delas, ou talvez em outros aspectos da vida delas, mas elas definitivamente se tornam com o tempo, principalmente aquelas que começam a planejar suas viagens mais por sua conta, né? Que se tornam responsáveis pelo planejamento das suas viagens. Não que elas vão necessariamente fazer tudo sozinha, tem gente que vai continuar contratando e usando serviços
para realizar suas viagens, mas ela é responsável por aquilo. Então não tem como não ser mais confiante quando a gente puxa isso pra gente. E quanto mais confiante você se torna, mais você acredita que é possível sim realizar todos os teus sonhos de viagem. Não de uma forma iludida, de quem vai achar que vai conseguir fazer isso da noite pro dia, ou que de repente vai conseguir fazer milhões de viagens. Não, de uma forma bem realista, mas sabe que com um passinho de cada vez, indo atrás do que precisa ser feito, isso é possível sim. Você já deve ter percebido a essa altura aqui do vídeo que todas essas características elas se misturam, né? Elas acontecem uma por causa da outra. Por exemplo, não tem como a gente não se tornar mais confiante quando a gente começa a ser mais proativo e se colocar mais em movimento. Também não tem como não ter clareza quando a gente começa a se planejar e se organizar melhor. E tudo isso fica mais fácil e mais real quando a gente usa o poder da visualização. E agora eu quero saber, me conta aqui o que você achou desses 7 hábitos e características que eu coloquei, né, que eu trouxe aqui no vídeo. Me conta qual deles você precisa desenvolver mais, ou primeiro, e se tiver alguma coisa que eu possa te ajudar também, deixa no comentário, que eu te respondo assim que possível, tá? Muito obrigada por me acompanhar aqui até o final do vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo da série Plano Viajante. Tchau!